do Livro dos Espíritos, hoje no capítulo 3º do livro 3, sobre a lei do trabalho. Primeiro ponto, o que é o trabalho? Trabalho é toda ocupação útil. Então, não necessariamente somente aquilo que atribui uma remuneração, mas também cuidar da casa, cuidar dos filhos, administrar suas finanças, administrar o seu casamento, o seu lar, todo o tempo que você dispõe no seu templo, no centro espírita, no atendimento ao próximo. Então, tudo isso é um trabalho. O trabalho é um dos instrumentos para aperfeiçoamento moral do ser humano, tá? Porque foi da vontade de Deus que o ser humano tivesse que trabalhar para se vestir, para se alimentar, para prover um bem-estar para si e para sua família, tá? Como um meio de evolução e que também, em alguns casos, é uma forma de expiação. E de acordo com a nossa evolução, de acordo em que vamos avançando na escala espírita, vamos avançando moralmente e intelectualmente, esses trabalhos vão se modificando, né? Eles são menos penosos, menos físicos. E quanto menos material é o mundo, menos material é o trabalho. Mas nenhum espírito nunca deixa de trabalhar, não importa o seu nível de evolução. Por isso Jesus disse: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho, lá no Evangelho de João. E na pergunta 678 do Livro dos Espíritos, eles dizem o seguinte: a ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Ou seja, nós temos uma certa tendência à preguiça. Então, a gente pode considerar o trabalho uma coisa ruim, mas na verdade não é. É um meio de aperfeiçoamento. Se até o Criador trabalha incessantemente, quem dirá as criaturas? Então, tudo na natureza está em constante trabalho, de acordo com o grau de evolução em que se encontra. Os vegetais, os animais, eles trabalham constantemente em sua preservação e concorrendo aos desígnios divinos, que nós não entendemos, mas tudo está de acordo com um objetivo final da criação. E seguindo na pergunta 679, é importante a gente ressaltar que, ainda que alguém possua bens o suficiente para garantir a sua existência, o trabalho ainda é um dever, ainda é uma obrigação. Lembra que a gente falou que o trabalho é toda ocupação útil? Então, não necessariamente alguém precisa trabalhar para se prover bens materiais, mas precisa ter a sua utilidade na sociedade, precisa contribuir com o avanço, precisa contribuir com a sociedade como um todo. Então, os espíritos dizem o seguinte: aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência não está constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior é a obrigação de ser útil ao semelhante. Quanto mais ocasiões de praticar o bem, lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Se Deus me facultou alguns bens materiais que me isentam de um tipo de trabalho, eu tenho um dever com o Criador de devolver isso de alguma forma, ou seja, sendo útil ao próximo, devolvendo para o mundo, porque é da vontade de Deus que todos sejam úteis de acordo com o que conseguem. Então, se você tem um dom, você usa esse dom para ser útil, né? Seja em um trabalho remunerado ou não. Se eu tenho o dom da pintura, eu uso esse dom para embelezar os lares, para embelezar os locais. Esse pode ser o meu trabalho remunerado ou não. Se eu tenho o dom da justiça,
Eu vou usar esse dom para agregar para a sociedade como um trabalho. E do outro lado da lei do trabalho, nós também temos a lei do repouso, a lei do descanso, para reenergizar o corpo e reenergizar a mente. Aqueles que têm um trabalho mais físico precisam mais de um repouso físico, e aqueles que têm um trabalho mais mental precisam de um descanso mais mental. Então, esse é o limite do trabalho. A partir do momento que o meu corpo fala, aqui já deu para mim, que minha mente fala, aqui já deu. Daqui para frente, começa a ter um desequilíbrio, começa a causar um desgaste mais do que natural. Na pergunta 684, os espíritos dizem que aqueles que abusam da sua autoridade para exigir um trabalho exaustivo ao extremo do outro é uma das piores ações, uma das piores coisas que se podem fazer, pois isso transgride a lei natural do trabalho. E essas pessoas, eventualmente, respondem pelos seus atos perante a justiça divina. E na pergunta 685, Kardec questiona se o homem tem o direito de repousar na velhice. E os espíritos respondem que sim. Não é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Muita gente chega na velhice e continua trabalhando. Muitas vezes um trabalho diferente. Deixa de trabalhar fora e vai trabalhar dentro de casa, vai cuidar de uma horta, vai fazer alguma coisa junto com a família. Então muda esse trabalho, mas é sempre importante para o ser humano ter algum tipo de ocupação, de acordo com a sua realidade, de acordo com o que é possível naquele momento. E os espíritos dizem o seguinte: o forte deve trabalhar para o fraco. Se não tem uma família, a sociedade deve servir como família. É a lei da caridade. E o mais importante, é um dever de uma sociedade cuidar daqueles que não têm mais força. E no Brasil, por exemplo, nós temos o sistema da Previdência Social, que faz todo esse trabalho de assistencialismo para as famílias, para as pessoas que, por algum motivo, não tem condições de arrecadar subsídios suficientes para a sua existência. O que vai de acordo com os ensinamentos de Jesus e, agora que estamos vendo mais profundamente, de acordo com a lei do trabalho e a lei da caridade.